Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Começando aqui o segundo episódio, a segunda parte deste quadro aqui que gera sempre polêmicas e faz com que algumas pessoas com um coração assim, bem sensível, se desinscrevam do canal, porque eles acabam se decepcionando comigo. Se você soubesse como eu estou preocupado com isso, que eu nem durmo. Outros ficam, ai, Bar, mas você fica dando ouvidos pros haters, segue com o seu trabalho. Tô seguindo, tô gerando entretenimento. Tô gerando entretenimento com polêmicas. E vocês gostam de polêmicas, vocês gostam de fofoquinha, vocês gostam de intriga. É do ser humano isso, meus amigos. E aí a gente faz, então, aqui um compilado de manifestações idiotas de haters, né? Vamos começar aqui pelo Gomes C4S. Ouvindo Guns, tá? Com G-A-N-S. Bonito, hein? Esse manja. Ouvindo Guns e muito mais violento, puta que pariu, é muito mais violento que ser Raul. Eu sou os dois, fã do Raul e meio paz e amor do, meu Deus, do Guns é porrada. De novo, você e Nutella, e se você ofender jamais será Guns. Cara, desculpa, o Gomes, você é um analfabeto funcional, cara. Você precisa urgentemente fazer uma aula de português. Você precisa fazer uma aula de reforço, você precisa aprender a escrever. Eu não vou conseguir nem responder isso aqui, esse teu comentário imbecil, porque você não consegue nem escrever. Se você não consegue construir um raciocínio lógico, sem erros de português grotescos, fica difícil. Né? Só que ele quis dizer que eu sou Nutella, né? Acho que o Nutella aqui é você, cara, porque você não sabe escrever nem o nome da banda que você diz gostar. Você escreveu Guns. Raul com letra minúscula. Então é isso. Gomes, vai aprender a ler e escrever. Vai aprender a se expressar, porque você é burro pra cacete. Davi Dilma. Meu pai do céu. Davi Dilma. Bom, Dilma. Puta que pariu. Vamos lá. Não, meu amigo. O Roger se tornou um babaca sim. Mas dizer que o Pink Floyd nunca terão o peso do Black Sabbath está louco. O Pink Floyd criou isso tudo. Criou psicodélico, lisérgico, heavy metal, o punk, o grunge e mais. Influenciou tudo e todos. O próprio Black copiou seus riffs, seus sons e riffs. Escuta One a Million e escuta Electric Funeral. Eles têm várias músicas influenciadas por tudo errado, por alguma... E nossa senhora, ainda faz um ódio a ele. Pink Floyd é quem mais vende discos. Pink Floyd é a maior banda de todos os tempos. O Black não chega nos pés deles. Bom, temos aqui um bitomaníaco, um cara com síndrome de bitomania, só que voltada para o Pink Floyd. Então, esse idiota aqui é a primeira vez que eu vejo. Esse idiota, ele acha que o Pink Floyd criou absolutamente tudo. Inclusive o punk e o grunge. Bom, pode até ser que tenha criado o punk, porque o punk ele nasce, na verdade, como um movimento antagônico ao psicodélico, né? Os punks odiavam Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Focus, todos esses caras, por quê? Porque o som era complexo demais, era muita piração. E uma das filosofias que o punk deixou, né, criou e deixou aí dentro dessa cultura do rock é o do it yourself, faça você mesmo. E eu gosto muito dessa filosofia, né? Aqui é do it yourself total, não tem editor, não tem produtor, nós faz tudo aqui. Então, meu amigo, acho que você que não tá entendendo onde você tá, cara. Primeiro que não sabe escrever, não sabe se expressar. Acho que você escreveu com muito ódio e acabou atropelando as coisas. Menos ódio no teu coraçãozinho. Segundo que a escola do Pink Floyd é totalmente diferente da escola do Black Sabbath. Do Pink Floyd eu não sei, também não me interessa. Apesar de eu gostar de algumas músicas do Pink Floyd e respeitar bastante a banda, tá? Agora, do Sabbath a gente sabe, é o blues. A base principal do Black Sabbath é o blues rock e acabou. É o groove, é o peso, é um som cru. Tanto é que tinham dois saxofonistas, né, se eu não me engano, no Black Sabbath, na época que era o Earth ainda. Aliás, era um outro nome, se eu não me engano. Tiveram 2 ou 3 nomes ali, né? E aí o Ozzy odiava esses caras. E aí você pega os sons que tem aqui no YouTube e o som era bem jazz, bem essa coisa assim, sabe, quebradona, e o Ozzy não queria isso, ele queria um som rock and roll, né? Ele queria um som groovado, ele queria peso, ele queria assustar as donas Marias aí das igrejas lá, as mães e meu gato se esfregando no tripé, sai daí, Chico. Então ele queria assustar, né, a sociedade, aquela coisa, ele queria fazer uma coisa do mal, e conseguiu.
Dizer que o Pink Floyd influenciou o Black Sabbath, cara. Caralho, não consigo enxergar em nenhum lugar a influência do Pink Floyd. Assim como os Beatles não influenciaram o som do Black Sabbath. Eles incentivaram, eles foram uma inspiração pro Ozzy criar uma banda. O que é totalmente diferente de influenciar o som de uma banda. Entendeu? Então você consegue ver, por exemplo, a influência do blues e do punk, por exemplo, lá no Motorhead. Você consegue ver a influência do punk no Venom, que é do speed metal, no Venom. Isso aí tá ali dentro, cara, né? A influência desse som. Ah, ele falou aqui, que mais? A maior banda de todos os tempos, pra você. Não existe a maior banda de todos os tempos. Isso é uma visão sua, é uma questão íntima sua. Não existe esse papo de maior banda de todos os tempos. Isso é o maior bullshit que existe, tá? Ele falou que eles venderam, eles têm várias músicas influenciadas, blá blá blá. Pink Floyd é quem mais vende discos, né? Isso não quer dizer nada, cara. Vender um monte de disco não quer dizer nada. Ó, o Sarcófago, uma banda, né? Todos conhecem aqui. Não vendeu milhões de discos. Não teve a mesma penetração dentro do rock e do metal como o Black Sabbath ou o Pink Floyd. Só que ele influenciou de uma forma extremamente pesada todo o cenário de bandas extremas de black metal lá da Europa, né? Da Finlândia, da Noruega, de todos esses lugares. Lá os caras literalmente idolatram o Sarcófago. Então o Sarcófago ele conseguiu, de uma forma mais underground e menor, influenciar todo o movimento musical. E é isso que importa. Vender disco, meu irmão. Cara, não digo disco, mas plays dentro do Spotify, visualizações dentro do YouTube. A Anitta tem um monte, tem bilhões. E o som é uma bosta. Foda-se, cara. Vender disco não significa que a banda tenha qualidade. Fica aquela reflexão, né? Uma banda ela é boa porque ela é popular ou ela é popular porque ela é boa? Fica aí, né? Então, mais uma vez, vender discos não quer dizer nada. A influência do Sabbath dentro do metal e de bandas extremamente importantes dentro do heavy metal foi muito maior que o Pink Floyd. Pink Floyd ele ficou muito mais dentro do metal progressivo, dentro do rock progressivo, que é legal pra caralho também. Eu gosto do rock progressivo, né? Eu sou fãzaço de Emerson, Lake and Palmer, eu adoro o som dos caras. Porém, entretanto, em questão de heavy metal, é unânime, cara, é o Black Sabbath. É o Black Sabbath e acabou. Você pode chorar e espernear porque o Pink Floyd é a sua banda preferida, mas o Black Sabbath tem muito mais penetração dentro desse cenário. Frederico Neto. Agora entendi. Ele é fanboy de MTV, da MTV. KKK. Puta, eu odeio gente que ri. Quando você vê que o cara enche muito de KKK é porque ele tá nervoso, cara. Esse cara tem quantos anos? É muito guri de ideias. Bom, vou responder o que pra esse cara aqui, pro Frederico, cara? Fredinho, MTV foi extremamente importante. E a gente sabe que você também assistia. E eu não sou fanboy da MTV não, cara. Eu gosto do que a MTV representou. Eu acho que faz uma baita falta, inclusive para mostrar pra molecada nova aí sons diferentes, né? Trazer bandas aí, introduzir a galera, até aquelas bandas de porta de entrada, né? Os Charlie Brown, NX0 da vida. Ah, mas eu não gosto. Foda-se, não ouça. É simples, o rock ele é livre pra você falar de amor, de ódio, de política, de satanismo. Fala o que você quiser, cara. Mas essas bandas, elas fazem falta sim, né? E a MTV era uma enorme propaganda. Pra você ver, cara, Teodoro Sampaio, quem é aqui de São Paulo já visitou a Teodoro Sampaio há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? 20, 30 anos atrás, enfim. Mas acho que mais pros 25 anos atrás, ali, comecinho dos 2000, você via os caras saindo com caixa de guitarra, Potagima pra caralho, os cubão da Meteoro que vendia naquelas lojas, tinha as bandas tocando na calçada, era um puta lugar legal, você descia um pouquinho, você ia pra Benedito Calixto ali, tem a feirinha de antiguidade, ainda tem. Mas é muito gostoso ali, foi um momento de... E era um momento que essas bandas de pop rock estavam no auge. E todo mundo queria ter uma banda, todo mundo queria ter, né, tocar um instrumento, né, para pegar as menininhas, para parecer mais importante, né? Então essas bandas elas fazem uma enorme falta. E um dos propagadores disso tudo era a MTV. A MTV acabou, cara, foi um efeito dominó em 2013, assim. A Augusta foi fechando todos os picos. A Teodoro Sampaio, hoje, um monte de loja já virou estacionamento, já demoliram. Muitas lojas fecharam, tem pouquíssimas lojas lá hoje. E tudo isso porque a MTV
era, vamos dizer assim, a vitrine. Claro que tem outras questões também. A internet tomou conta de tudo, a forma de consumir conteúdo musical mudou. A gente teve aí, por parte dos governos aí, passados, uma enorme panfletagem, né, divulgação e financiamento desse pseudo-funk, né, esses batidão. Então a molecada cresceu com outra referência. Eles não cresceram com a referência das rádios de pop rock, ouvindo Charlie Brown Jr., o Rapa e tal. Então, infelizmente, é isso. E a MTV era importante sim, cara. Eu não sou fanboy, eu gosto da MTV e sinto muita saudade daquela época e te garanto que 99% das pessoas que estão inscritas aqui também sentem. Então, não fica nervosinho não, seu boçal. Saci Voador, Léo Dias do Rock. Zero contribuição de fato para a música e para o rock. Fala diretamente com meia dúzia de roqueirinho Enzo. Pateta funcional. Eu adoro eu adoro, né? Eu odeio, eu adoro no sentido, né, irônico da palavra, da coisa, né? Esses caras que usam Enzo, Nutella, Valentina, Raiz. Cara, eu imagino que deve ser tipo um tiozão, assim, de 50 anos que começou a acessar a internet esses dias aí. Esses caras ficam usando esses termos, assim, eu tenho pavor desse tipo de termo, né? Léo Dias do Rock, cara... se eu soltar aqui um vídeo, por exemplo, as bandas mais legais do mundo terão visualizações pífias. Se eu colocar os discos ou as bandas mais odiadas do mundo, vocês vão clicar em tudo. Mais uma vez o que eu falei no começo do vídeo, o ser humano gosta de polêmica, o ser humano gosta de fofoca, né? E o rock, a música de modo geral, sempre viveu disso. Se você pegar a biografia do Ozzy, o que mais tem lá, cara, é barbaridade, cara. O que mais tem é polêmica. O rock, ele sempre viveu de polêmica. Ele sempre foi polêmico. Ele sempre teve um monte de porra louca envolvido, drogado, chapado, fazendo merda. Eu só estou relatando os fatos. Se eu tô falando de coisas que você não gosta, culpe exclusivamente ao rock, culpe o rock e os rockstars. Porque eu só tô reproduzindo fatos que já aconteceram. Entendeu? Então é isso. Eu não tenho muito o que acrescentar. O rock, ele é isso, o metal é isso. Ele é movido disso daí. Então, sei lá. Não tenho nada a acrescentar a esse teu comentário idiota. O Herbert Douglas. Triste ver um cara com mais de 40 anos respondendo em inscrito. Ah, cara, desculpa. Ó, galera, eu nem vou continuar aqui a responder esse babaca aqui. Vamos pro próximo, que o cara que fala em inscrito não merece a atenção de ninguém. TV Will Santos. Tá muito difícil assistir esse canal. O conteúdo de fato é muito bom, no entanto, o jeito que ele apresenta é totalmente desnecessário, extremamente agressivo, cheio de xingamentos. Acompanha seu trabalho há mais de 7 anos e parece que está cada vez pior. Se você aceita essa crítica construtiva, maneira um pouco. Você diz que se inspira no Gastão. Nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele consegue apresentar esse mesmo conteúdo de forma elegante e leve, e que faz quem assiste entender e refletir. É nóis. Eu já respondi ele nos comentários, mandei ele tomar no cu. Mas enfim, Floquinho de Neve, você não tá mais aqui no canal, óbvio, né? Mas se você tem o coração de Floquinho de Neve, foda-se, cara, eu não posso fazer nada. Já falei, aqui tem influências dos anos 90, eu sou um cara toscão mesmo, na hora de falar certas coisas. Tem ironia, tem tiração de sarro. Se você não consegue interpretar isso, de fato, sai fora. Né? Admiro muito o trabalho do Gastão, mas eu não tenho influência nenhuma do Gastão, sacou? Eu tenho influência de outras coisas, eu já falei isso em outros vídeos. Eu não sou headbanger, eu não sou roqueiro. E tampouco eu fui um headbanger ou um roqueiro que criou um canal sobre música. Sobre rock, pop rock, new wave e afins. É o contrário, eu sou um cara que é fã de rock e que quis se tornar um youtuber. Então as minhas estratégias de conteúdo são totalmente diferentes de todos os outros canais desse segmento. Não que eu seja extremamente bem sucedido, mas eu sou totalmente diferente do que o Gastão faz. E eu gosto muito da forma como o Gastão faz. De fato, o que você fala é verdade. O Gastão fala com uma leveza muito grande. Eu, por natureza, sempre fui ácido. Eu sempre fui um cara que, puta, cara, isso aqui tá me incomodando, eu preciso dar uma cutucada nisso aqui. E a galera que tá aqui, boa parte deles, gostam dessa minha personalidade. Quando eu sou abordado na rua, por exemplo, por inscritos, eles falam, cara, Barba, eu gosto de você pela sua autenticidade. Se você quer um personagem, vai ver o Nando Moura, vai ver lá o Cauê Moura, vai ver o Felipe Neto. Esses caras são personagens. Eles fazem tudo pra agradar e não vivem o que pregam. Então vai ver esses otários aí. Eu não faço parte disso daí. Eu sou o que eu sou.
E você tem o direito de não gostar. Então, se você está aqui há mais de 7 anos, então você está desde o começo, desde a época do Barbônico, você já sabia que eu era desse jeito. Eu não sei o que você está fazendo aqui ainda, se isso te incomoda. Mais uma vez, você está muito floquinho de neve, ô jovem. Vai ali, sei lá, sentar com teu pai, com a tua mãe, resolver essas questões aí, paterno e materno afetivas, essas dependências, que eu não tenho nada a ver com isso. O canal continua sendo uma coisa mais sarcástica, mais ácida e tosca. Não adianta. Isso aí é a forma como eu sou e eu não vou mudar só porque você, 0,5% aqui da minha, menos de 0,5% que é a minha audiência, tá reclamando, beleza? Celso Souza. Mais um discípulo do Regis Tadeu. Se eu não gosto, é ruim. Acho ele até engraçado, mas raso de conhecimento de rock. Vai ver porque é muito jovem e dispara um caminhão de besteiras pela boca. Beatles é bom demais. Quem disse isso foi o pai do heavy metal, Ozzy Osbourne. Fica a dica aí, adolescente eterno, emocionado demais. Cara, primeiro, muito obrigado por me chamar de jovem. Eu fico lisonjeado. Mas olhando tua foto aqui, você tá bem acabado. Rodou bastante sem óleo aí, né, ô Celso? Eu não sou discípulo do Regis Tadeu. Mais uma vez eu vou naquela coisa da regificação da crítica musical. Hoje você não pode criticar nada que você logo é colocado como um Regis Tadeu 2.0. Cara, a crítica musical sempre existiu. Você é um crítico musical. A partir do momento que você exalta os Beatles como o suprassumo da humanidade, você já está expressando um pensamento crítico. E é um direito seu você achar isso. Só que essa é uma visão íntima sua. Toda unanimidade é burra, já dizia o Nelson Rodrigues. Essa frase é dele, né? Pelo menos que eu pesquisei antes, tá lá constando que é do Nelson, né? Então Beatles é bom pra você. E eu não sou obrigado a gostar. A partir do momento que você impõe isso, aí você vira esse cara que você falou que eu sou aqui. Como é que você falou? Dispara um campeão de besteira, Beatles é bom demais, quem disse isso foi para... Fica a dica aí, adolescente. Você acaba se tornando adolescente eterno. Por quê? O adolescente ele quer que tudo seja feito com base nas vontades dele. E roqueiro é isso. E é justamente por isso que eu não sou roqueiro. Eu nunca disse que coisas que eu acho ruins não devam ser escutadas. Você escuta o que você quiser. Você quer ouvir Pablo Vittar? É um problema teu. Você não vai ouvir perto de mim dentro da minha casa. É um problema seu, você vai escutar essa porra na puta que pariu. E é um direito meu não gostar. Só que você acha que os Beatles é uma unanimidade, é a maior banda do planeta, e que todo mundo tem que se curvar a esses caras. E aí é por isso que eu digo mais uma vez, eu odeio fanboy de Beatles, por causa de retardados como esse tal de Celso. Que não aceita de forma alguma que você não goste da banda predileta dele. Então, mais uma vez, roqueiro é um eterno adolescente. Acho que o eterno adolescente aqui é você. E primeiro que o Ozzy não é o pai do heavy metal, né? Nós temos aí pelo menos a tríade do heavy metal, né? Com o Deep Purple, o Black Sabbath e o Led Zeppelin. Eu sei que muitos não vão concordar, não, mas influenciou sim a formação do hard rock, que depois virou o heavy metal. Então foi sim, essa tríade é basicamente as bases. Né? Então ele não é o pai do heavy metal. O Ozzy foi sim extremamente importante, Black Sabbath foi sim a banda mais importante desse segmento. Porém, entretanto, a gente não pode nunca desprezar essas outras bandas aí. Acho que pode colocar até o Uriah Heep no meio disso daí, né? E tem o Coven, tem um monte de coisa ali, cara. Eu não vou ficar falando disso agora, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Eu não acho que existe uma banda absoluta como pensam os bitomaníacos. Eu acho que cada banda é uma pequena engrenagem nessa grande máquina que é o rock e o heavy metal. Então cada banda tem sim o seu papel importante, inclusive os Beatles. Mas eles não são absolutos, assim como o Sabá não é absoluto. E é isso aí. Zeus Silva. Porra. O cara pegou o ar e conseguiu fazer um vídeo com um compilado de merdas que já falou até aqui. Se concentra em falar de música. Segura pra você o seu analfabetismo político. Cara, o começo... Você tá falando de quem? De mim ou dos inscritos? Acho que o analfabeto é você, que não tá conseguindo construir o teu raciocínio, né? Se concentra em falar de música. Eu me concentro em falar o que eu quiser falar, né? Porque o canal é meu. Então já começa aí o viés autoritário desses caras. Então uma vez que você não pense veementemente igual a eles, você tem que calar a boca. Então isso é um viés autoritário. Então você já vê como é que funciona a cabeça desses bosta, né? Se é analfabetismo político. Cara, vir aqui me chamar de analfabeto político é muito fácil. Eu quero ver você pontuar onde eu tô errando, trazer datas, me mostrar fatos que refutem as coisas que eu falo.
Ficar xingando a esmo uma pessoa é muito fácil, né? Mas mais uma vez, ô Zeus, você já tá bloqueado, tá? Eu vou falar do que eu quiser. E você vai continuar assistindo aqui. Porque você é um idiota. É isso. Essa aqui é a última. Eu adoro responder essas aqui, cara. Eu adoro responder, porque é a hora que eu tratoro a galera. Mas vamos lá, velho. Cícero Custódio. Você fez vídeo sobre sertanojo, condenando os sertanojos, como Chitãozinho e Chororó, Milionários Zé Rico. Exatamente. Você citou duas merdas fenomenais desse monte de bolero bosta. Porque eles não tocavam igual os caras de 100 anos atrás. Porque segundo você, aquilo sim era sertanejo verdadeiro. Só que olha que interessante, você vive criticando os truzões do rock e curte um monte de cocô pop dos anos 80, 90 e 2000. E sim, tudo que existe de pseudo-rock moderno é de certa forma evolução de Beatles, Elvis e afins. Tá, foda-se essa parte. Vamos à parte aqui da música regional. Vamos lá. A partir disso daqui, tá? Não tem essa de tocaram igual aos caras de 100 anos atrás. Eu não tô falando, por exemplo, que o verdadeiro death metal é o Obituary, que é o Possessed, que é o Possessed, né? Vulgo Possessed. Eu não tô falando isso. Né? Música regional tem uma estrutura. Música regional, ela pode até incorporar algumas coisas externas, mas nunca pegar e fazer igual um pau no cu aí chamado Vignini, que inclusive bota aquela merda da bandeira do MST nos shows deles lá, que acaba virando, né, uma panfletagem de merda, pegar e ficar tocando viola com distorção, música do Metallica, tá? Porque você não pega um instrumento regional e desrespeita ele dessa forma. Agora, provavelmente você é um cara que não tem nenhum tipo de cultura, identidade cultural, você não entende absolutamente nada sobre música caipira. Eu nunca disse na minha vida que os caras de 100 anos atrás, como Mandi, Sorocabinha, Zico Dias e Ferrinho, eram sertanejo de verdade. Porque nem existe sertanejo de verdade. Não existe sertanejo raiz. Você pegar e usar esses termos é a mesma coisa que você falar que tudo que veio antes do Luan Santana, há 100 anos atrás, na verdade é um pré-Luan Santana. Sertanejo é um termo que nasceu na época das bandeiras, né? O sertão, né? Os sertões. Então o que é o sertão? Tudo que está além do litoral. Todo do Rio de Janeiro para cima, você pode ver que são colonizações litorâneas. Então o que aconteceu? Os bandeirantes, depois os tropeiros, eles começaram a adentrar esse sertão, né, e desbravar. E aí tem aquela história, né, de um poço nasce uma freguesia, da freguesia nasce um bairro, de um bairro nasce cidade, município, Amparo, que é uma cidade historicamente tropeira, nasceu desse contexto, né? Então, quando a gente fala de sertanejo antigo, a gente está falando de um termo que já não define mais absolutamente nada e que as rádios se apropriaram. Assim, para fazer só uma ilustração, comparativo não, uma ilustração. Aquele movimento de Seattle da molecada, grunge, não define o subgênero. Porque Alice in Chains não é igual ao Pearl Jam e Nirvana não é igual ao Mudhoney. São coisas diferentes, tem pegadas diferentes, mas eles pegaram isso aí, juntaram tudo num balaio e jogaram lá. Mesma coisa no metal. Né? Aí vem aqueles otários, não, porque o System of a Down não é no metal sim, vai tomar no cu, é metal alternativo. Então o imbecil, o idiota, alterna metal é a mesma coisa que no metal. Aqui o no metal é um termo que se popularizou. Mas o certo mesmo seria isso, alterna metal. E assim como o death metal e o thrash metal tem subgêneros, você consegue misturar com sinfônico, com melódico, tem o death metal melódico, tem o death metal sinfônico, a mesma coisa foi o alterna metal, ou no metal. Só que no metal é um termo de mercado. E o alterna metal é um termo que define melhor o que foi aquele movimento, que é o metal alternativo, alternative metal, né? Então existiram subgêneros ali. Só que não deu tempo de você classificar isso. Então, mais uma vez, a mídia se apropriou e criou esse termo e jogou tudo lá dentro, tá? Então a mesma coisa, essa música dita sertaneja. Se a gente for analisar bem, cara, hoje sertanejo de verdade é a música nordestina. Né? Esse seria o sertanejo autêntico mesmo, né? O Luiz Gonzaga, só conheço o Luiz Gonzaga, cara, desculpa. É uma cultura que eu respeito pra caralho, mas não me desperta interesse. É um outro contexto de realidade e tal, então assim,
eu nunca peguei pra me aprofundar e questão de gosto musical eu também não gosto. Né? Eu não gosto de forró, não gosto de forró pé de serra, respeito. Assim como eu também não gosto do samba tradicional, né? Como Cartola, Bezerra da Silva, eu não curto. Mas é uma manifestação cultural regional legítima que precisa ser preservada. Então eu me concentro muito do centro-sul para baixo, né? Que é o quê? São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo ali, né? Música gaúcha e aí essas coisas eu gosto bastante. Então você está analisando a coisa dentro do contexto do rock. E música regional não se analisa dessa forma. A música regional ela tem uma identidade e acabou, cara. Então você tem estruturas que nasceram de fatores culturais, sociais da época, como o cururu. O cururu ele começa ali como uma forma de comunicação entre as bandeiras. Depois o cururu ele vira uma dança. O cururu depois vira um ritmo, uma base da viola, uma forma de se tocar a viola. É que minha viola tá quebrada, senão eu mostraria para vocês aqui o que é um cururu. Né? Talvez eu coloque aqui na edição. Na cidade de Tatuí, pra vocês eu vou contar um fato. Mas tudo isso tem uma construção ancestral e é uma identidade histórica. O rock, o metal, a música pop, eles são produtos, cara. Assim. Acabou. Eles são produtos, eles são coisas da indústria fonográfica, da indústria cultural e não tem relação nenhuma com música regional. É difícil falar isso justamente porque eu sei que você não tem nenhum contato com isso. Você não sabe nem que foi Cornélio Pires, Ted Vieira, Lorival dos Santos, uma pancada de caras aí que ajudaram a compor tudo isso daí. Então, basicamente, vou explicar novamente. A indústria cultural, o que ela fez com o samba, dito raiz, eu odeio esse termo, cara, meu Deus do céu. O que fizeram com o samba tradicional? Transformaram em boy band. Soweto, Catinguelê, Sorriso Maroto, todas aquelas bosta dos anos 90, arte popular. Tudo isso daí era a versão para as massas consumirem do Cartola, do Bezerra da Silva e afins. O que fizeram com o forró pé de serra, esse forró tradicional? Transformaram no Fala Mansa e outras coisas aí. Depois deu até uma misturada com reggae, né? Teve uma modinha no começo dos anos 2000, né, relacionado a isso daí. E a mesma coisa foi esse dito sertanejo aí, essas bosta como Estamos em Chororó, Milionários é Rico, Trio Parada Mole aí, essa merda. Tudo isso daí era o quê? A indústria cultural pegando estereótipos de culturas estrangeiras, como o cowboy, né, as coisas do bolero, e incorporaram nisso. Zezé de Camargo e Luciano tem solo de guitarra, cara. Zezé de Camargo e Luciano era muito mais rock and roll que várias bandinhas emo no começo dos anos 2000, tá ligado? Então, assim, tiveram influência de rock e tem várias modas antigas, tradicionais, que metem o pau nisso daí. Né, como o Violeiro Cabeludo, tem uma do Mandi Sorocaba, do Mandi Sorocabinha chamada Modas Modernas. Pô, já naquela época, 1930, ele já tinha essa ideia da modernização e tudo isso daí, dessa influência estrangeira, tudo isso daí vindo o quê? Da influência das rádios, né? Então, assim, tentar te explicar isso, você só vai conseguir entender e absorver isso se você tem conexão com alguma cultura regional, se você tem identidade própria, que eu sei que não é o caso. Agora, sobre ser criticando os trusões do rock, o rock, o monte. Cara, eu gosto de um monte de coisa bosta do pop. Isso é um gosto meu, velho, né? Eu não vou discutir isso aqui com você. Você também deve gostar de um monte de coisa que, aos olhos de outras pessoas, é uma completa bosta. Então, temos empatado nesse caso aí, cara. Não tem nem o que discutir. É uma questão minha própria. Adoro sim pop music dos anos 80, dos anos 90, Duran Duran, Tears for Fears. Adoro as coisas novas aí, como Ollie Reed. Ollie Reed é um puta cantor. Cara foda pra caralho. Gosto dos post-punk novo, Duct Tape, Drive Magic. E vou continuar indicando aqui. Se você não gostar, foda-se. Vai pra outro canal que fique falando das merdas que você gosta. Porque eu vou falar das merdas que eu gosto, né? E sim, tudo que existe de pseudo-rock moderno é de certa forma evolução de Beatles, Elvis e afins. Pseudo-rock moderno, eu não entendi o que você quis dizer com isso daqui, cara. Rock é rock, irmão. Rock não é o que você acha que ele tem que ser. Entendeu? A gente brincava, fez barulho é rock, né? Mas rock é rock. E tem um rock pesadão, mais groovado, tem um classic rock, tem um rock and roll, tem um rockabilly, e tem a galera que mistura pop com rock, e tá tudo certo, velho.
O bom de hoje em dia é que você não precisa assistir a mídia centralizada de outrora para poder ver o que você gosta. Você só não ouve. Você pega lá e não ouça. Você não gosta de banda emo, provavelmente? Não ouça as bandas emos. Eu também não gosto. Eu gosto só do Ema Rosa. E os 3 primeiros trabalhos dele, o EP e os 2 primeiros discos. Eu acho sensacional. Né? O antigo vocalista cantava pra caralho. Depois realmente ficou bem desagradável pra mim, pro meu gosto, né? Então é isso. As pessoas pensam de uma forma assim muito extremada. Ou você ama ou você odeia. Eu tento ter um pensamento meio termo e cético, cara, assim. E as pessoas não conseguem absorver isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, assim, de me comunicar. Na verdade, eu não tenho dificuldade de me comunicar. Eu acredito, às vezes, que eu tenho uma dificuldade muito grande de me fazer entender por alguns de vocês. Sorte que é a minoria. A maioria de vocês também tem um pensamento ponderado, tem um pensamento mais neutro na hora de analisar as coisas. Vocês analisam muito sem paixão. E esse é o grande ponto, né? O Sócrates falava isso, né? Veja as coisas sem paixões, né? Por isso que vem lá, eu só sei que nada sei, e moderação sempre. Então você tem que ter moderação na hora de você fazer as coisas, né? E é isso, eu vou parar de enrolar aqui. Mas basicamente é isso, ô Cícero. Chitãozinho Chororó, Milionários é Rico, Leandro Leonardo, isso é tudo bosta. Quando a gente fala em relação à música regional, não tem relação nenhuma. Ah, mas eu gosto. Aí é um problema seu. Mais uma vez, você escuta o que você quiser e eu posso ter a mesma liberdade também, mas para criticar isso daí. E para te dizer, isso não é música autêntica, vamos dizer assim, do sertão. Né? Não é uma música interiorana, isso é um subproduto da indústria cultural que se apropriou de alguns elementos da cultura caipira, que essa sim existe, você pode chamar de música caipira ou música paulista, porque paulista e caipira é a mesma coisa, tá? Então eles se apropriaram desses elementos, de alguns elementos visuais, e incorporaram no meio de uma música que não tem nem pé nem cabeça, que é bolero com country, solos de guitarra, riffs de guitarra, né? Só você ver o Zezé de Camargo e Luciano. Então não tem relação nenhuma com música regional. Cultura regional é uma coisa, e aí a gente fala de samba, por exemplo, Cartola e o Bezerra da Silva, então a gente fala de forró, aí a gente pega o Luiz Gonzaga e música regional paulista ou caipira, Mandi Sorocabinha, Zico Dias e Ferrinho, Tonico Tinoco também, apesar de Tonico Tinoco ter umas merda lá também, porque foram uns caras que também venderam muito disco dentro do Brasil e acabaram entrando nessa popularização aí, nessa massificação. E aí a gente vai também pra música gaúcha aí, o Luiz Marenco, Jairo Lambari Fernandes e uma série de outros aí, né? O Noel Guarani, que inclusive é uma das maiores influências do Luiz Marenco. O Noel Guarani é muito bom, cara, eu adoro. Eu me lembro bem ainda, eu não vou lembrar, mas enfim, no meu Guaraí Mirim, eu adoro essa música, né? Mas isso são músicas regionais. Aí tem também o Nortão lá, eu não vou saber nenhum, eu sei que tem um carimbó, né? Agora eu não entendo muito, desculpa. E aí Mato Grosso do Sul, a nossa saudosa Helena Meireles. A única mulher a única pessoa no mundo que a gente respeita que tocava, né? Viola com palheta, viu? Mas a mulher era bruta, ela era braba demais. E o lance é esse, meus amigos. Então saibam diferenciar o que é cultura regional, que é uma coisa que quem não tem não vai entender nada do que eu tô falando aqui, né? Nem se arrisque a vir a querer criticar, porque se você não tem, irmão, você não vai saber mesmo, tá? Isso é prepotente. Tá bom, que seja. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Até a próxima. Forte abraço. Falou pra vocês.